Esta semana, o Eiras Digital traz até si a entrevista com António Saraiva. Reeleito pela segunda vez Presidente da Confederação Empresarial de Portugal, aborda questões e incentivos às empresas nacionais em como ultrapassar a crise económica. Queríamos falar um pouco sobre o seu passado. Gostaríamos que nos falasse um pouco do seu percurso, desde o estaleiro da Lisnave até à presidência desta casa, da CIP. Casa, exatamente. Bem, eu iniciei a minha atividade profissional aos 17 anos, na Lisnave, nos estaleiros navais de Lisboa, que eram nessa altura o maior estaleiro de reparação naval do mundo. Docávamos petroleiros até 1 milhão de toneladas e essa realidade, entretanto, alterou. Tinha acabado o meu curso industrial e, contra a vontade dos meus pais, inscrevi-me e entrei na Lisnave e fiz, até aos 20 anos, toda uma progressão, primeiro a bordo, 2 anos a bordo, até aos 19, depois na direção comercial, no planeamento de cargas. Entretanto, sou chamado para o serviço militar obrigatório, porque vivíamos antes do 25 de Abril. Entrei para o serviço militar no dia 22 de Abril de 74, 3 dias depois dá-se o 25 de Abril, apanha-me nas Caldas da Rainha no curso de Ferreal Milicianos. 2 semanas depois estava eleito delegado dos milicianos, dos sargentos milicianos ou MFA. Começou aí a minha vida associativa, digamos assim. Fiz 18 meses de serviço militar, já não cheguei a ir lá para fora, para o ultramar, porque era um dos medos que eu tinha. Quando ia para a tropa, praticamente todos os rapazes acabavam por ir para a guerra, para o ultramar. Tive a sorte de já não ir, porque o 25 de Abril terminou com isso. Regresso à Lisnave 18 meses depois, para a mesma secção, para o planeamento de cargas, e fiz aí toda a minha progressão, primeiro no planeamento, depois no Departamento de Estudos de Mercado. Faço uma passagem pela Comissão de Trabalhadores, porque entretanto, pós 25 de Abril, o estaleiro entrou em conflitos políticos, greves, paralisações, e praticamente numa situação de pré-falência, e um estaleiro que tinha sido o maior estaleiro de reparação naval estava na iminência de fechar as portas e levar para o desemprego as 8.000 pessoas que lá trabalhavam nessa altura. E eu insurgi-me contra isso, achei que a falência não era o destino daquela casa e candidatei-me com alguns colegas, fizemos uma lista de oposição à Comissão de Trabalhadores, que na altura era liderada, eram 11 membros, liderados pelos sindicatos afetos à CGTP Intersindical. Entramos 2, no ano seguinte consegui 3 e um ano depois consegui ganhar a maioria. Ficámos nós, a minha lista, com 6 e a lista ligada ao CGTP com 5. Ganhei a maioria da Comissão de Trabalhadores e nesse ano em que ganhei fiz o primeiro contrato social que se fez neste país. Hoje fala-se muito na Auto-Europa, mas o primeiro contrato social que se fez em Portugal foi feito na Lisnave nos anos 80, em 1983, 84, e salvámos aquele estaleiro. O estaleiro, entretanto, alterou porque começou a reparar novamente navios. Fizemos esse acordo social que implicava não se fazerem greves, não se fazerem paralisações. Entretanto, aumentava-se os salários, recuperava-se os salários em atraso, que durante 4 anos que resistámos salários em atraso. Enfim, alterámos a situação e o estaleiro sobreviveu e hoje continua a ser uma referência na reparação naval. Esse período da Comissão de Trabalhadores deu-me alguma notoriedade, que fez com que a administração, quando eu deixei a Comissão de Trabalhadores 4 anos depois, fiz 4 anos, estive 4 anos ligados a 4, 5 anos ligado à Comissão de Trabalhadores, quando regressei à minha secção, ao Departamento de Estudos de Mercado, a administração da Lisnave, que era do Grupo José de Mel, os estaleiros pertenciam ao Grupo José de Mel, convidaram-me para diretor comercial da Metalúrgica Luso-Italiana, que era uma empresa associada à Lisnave. Entretanto, tinha adquirido um conjunto de empresas associadas com relações de setor de atividade afim, sempre no setor metalúrgico e metalomecânico. A Lisnave tinha esta empresa, a Metalúrgica Luso-Italiana, fabricante das torneiras Zenit, convidou-me para ir como diretor comercial para esta empresa, o que aceitei em 1986. Lá fiz toda a minha progressão, primeiro diretor comercial, depois administrador, e estava como administrador em 1995, a administração da Lisnave, o Grupo José de Mel, chama-me e anuncia-me que iam vender
a empresa, porque um concorrente nosso tinha feito uma proposta de compra. Eu sou surpreendido com esta notícia e lanço para mim próprio um desafio e informei o grupo que, então, se estavam disponíveis para vender, eu estava disponível para comprar. E fiz o chamado MBO, Management Buyout, em 96, comprei a empresa da qual já estava administrador. E desde 1996 que passei a empresário, deixei de ser trabalhador por conta de outra, embora administrador, a empresário, dono da minha empresa. Fiz um acordo de compra, enfim, nas condições em que consegui negociá-la, e desde 96 que sou o único dono da Metalúrgica Luso-Italiana, fabricante, como lhe digo, das torneiras Zenit. É nessa qualidade de empresário que a Associação dos Industriais Metalúrgicos e Metalomecânicos me convida para a direção da associação. Entro para a direção da Associação dos Metalúrgicos. 3 anos depois o presidente sai porque esgota o seu mandato, e os colegas da Associação dos Metalúrgicos convidaram-me, entenderam que eu é que tinha condições para ser eu o presidente da associação. Estive presidente da Associação dos Metalúrgicos e Metalomecânicos durante 6 anos, e durante esse período o engenheiro Francisco Vanzeler, que me antecedeu na presidência desta casa, convidou-me para integrar a direção da CIP como vice-presidente da sua direção. Estive vice-presidente do engenheiro Francisco Vanzeler, que, quando chegou ao fim também do mandato, os colegas entenderam que eu é que tinha condições para liderar esta casa, o que aceitei fazer, e em 2010, em janeiro de 2010, que estou presidente da Confederação da Indústria Portuguesa. Em 2011 alterámos a designação de Confederação da Indústria Portuguesa para a Confederação Empresarial de Portugal, integrando as componentes de representação associativa da AIP e da AEP, e os colegas, mais uma vez, entenderam que aquele que era o presidente da Confederação da Indústria é que deveria ser o presidente da nova CIP, e é nessa qualidade que me encontro. Estou a iniciar o meu segundo mandato à frente da CIP, Confederação Empresarial de Portugal. Por isso o percurso foi este, pelas razões que acabo de dizer. Tomou posse cerca do mês passado. Tomei posse no dia 10, fui reconduzido tomamos posse no dia 10 de abril deste ano. O que é que pensa, quais as dificuldades que teve no anterior mandato, e o que é que tem de perspectivas para este novo mandato? Exatamente, até 2016. O anterior mandato coincidiu com o programa de ajustamento que Portugal solicitou às instâncias comunitárias, à chamada Troika, e porque coincidiu com o programa de ajustamento, foi um período, e a chegada do novo governo, porque foi o último governo de José Sócrates e o primeiro governo desta atual coligação, foi um período difícil, foi um período em que as empresas agudizaram muito da situação difícil que vinham atravessando e que o país exponenciava, que o país continuava a manter. As empresas desde 2007, 2008, fruto da crise internacional, tinham entrado em acrescidas dificuldades. O tecido empresarial português é composto, como sabemos, por microempresas. 97% das empresas portuguesas têm até 10 trabalhadores. O nosso tecido empresarial são pequeninas microempresas, por isso a matéria-prima empresarial é esta, não é outra, e as dificuldades começaram a ser mais visíveis. O acesso ao crédito, o custo do crédito, a asfixiante burocracia que o Estado tem sobre as empresas, os licenciamentos demorados, a justiça morosa que temos, enfim, esses problemas dos custos de contexto, os custos energéticos, foram ainda mais evidenciados, porque como as empresas entraram em crise de vendas, perderam encomendas, perderam mercados, tiveram que se redimensionar, tiveram que se reestruturar, provocaram desemprego, porque na reestruturação, no redimensionamento, muitas empresas reduziram os seus quadros de pessoal, enfim, adaptaram-se a estas novas necessidades, a esta nova situação. Paralelamente, o país, no pedido de resgate que foi feito, aumentava o quadro de dificuldades da envolvente do próprio país, e por isso foi um período de acrescidas dificuldades. E como lhe digo, e aquelas que lhe referi, os custos de contexto na burocracia, no licenciamento, no deficiente funcionamento da justiça e na dificuldade crescente de acesso ao crédito e no custo desse mesmo crédito. Exatamente.
Esta é a situação que praticamente herdei para este segundo mandato. O acesso ao crédito continua dificultado, as empresas estão descapitalizadas, é necessário recapitalizar as empresas, encontrando um mecanismo para a sua recapitalização. É necessário reduzir a excessiva burocracia que temos hoje nas empresas, é necessário agilizar comportamentos processuais na área do licenciamento. Hoje podemos criar uma empresa na hora, mas não podemos manter este estado de estar 3, 4, 5 anos à espera de um licenciamento de um projeto. Temos que ser mais expeditos, temos que saber atrair investimento, seja ele estrangeiro, seja ele nacional, temos que ser amigos do investimento, temos que ter uma carga fiscal e uma previsibilidade fiscal consentânea com essa atratividade do investimento. Nós hoje não somos um país com uma carga fiscal atrativa, não geramos previsibilidade ao investidor, porque não garantimos por 10, 12 anos a mesma matriz fiscal, porque as coisas alteram de 2 em 2 ou de 3 em 3 anos, de acordo com as necessidades ou a alternância governativa dos sucessivos governos. Por isso há aqui um conjunto de desafios que, ligado à modernização do tecido empresarial, nós temos que inovar mais, temos que produzir produtos com valor acrescentado para nos diferenciarmos daquilo que os nossos concorrentes externos oferecem. Sim, é neste sentido que a semana passada, quando foi ao Tagus Park, disse para ousarem. É neste sentido que temos que ser ousados, sim, temos que ousar, temos que acreditar que apesar das dificuldades é possível, mas com profundas transformações naquilo que eu defino, que eu caracterizo como o triângulo virtuoso, isto é, temos que internacionalizar o nosso tecido produtivo, as nossas empresas. Para internacionalizarmos temos que ser mais competitivos, e para sermos mais competitivos temos que alterar esta envolvente que lhe caracterizei, de licenciar mais rápido, de desburocratizar, de ter um acesso ao crédito diferente, ter uma justiça mais funcionante. De forma a criar os meios. Criar os meios para sermos mais competitivos. E temos que inovar. Temos que inovar nos produtos, dando-lhes valor acrescentado, diferenciando-os, apostar nas marcas, dominar cadeias de produção, inovar nos métodos de gestão. Na dimensão empresarial, temos que deixar este ADN que caracteriza o português, temos que saber fazer parcerias, temos que promover fusões e concentrações, temos que transformar o nosso concorrente em parceiro de negócio, porque ele seguramente tem valências que eu não tenho e vice-versa. Temos que potenciar. O português ainda é muito... Somos muito individualistas. Sim. Vivemos ainda muito no nosso quintal. Preferimos, como por vezes costumo utilizar a expressão, preferimos ser reis do nosso quintal a príncipes do império. E é esta alteração de mentalidade que temos que provocar. Por isso, quando eu digo que temos que ser ousados, é sair da caixa, sair desta zona que hoje já não é de conforto, já é de elevado desconforto em que todos estamos, e inovar em tudo isto que lhe defini, para podermos acrescentar valor nos nossos produtos, diferenciar os nossos produtos em relação aos nossos concorrentes e internacionalizar, porque o mercado português é pequeno e não é... Nós vivemos ainda hoje muito dependentes do mercado nacional, mas o mercado português, pela sua escala, é muito pequeno. Temos que ganhar dimensão, para ganharmos escala, para irmos para outros mercados. Acho que as novas tecnologias, de certa forma, vêm facilitar este novo mercado? Eu digo, por exemplo, vendas online. Vem há hoje um conjunto de ferramentas disponíveis em termos das novas tecnologias, do uso da informática, das internets, enfim, há hoje ferramentas com potencial de desenvolvimento, quer elas próprias que se estão permanentemente a desenvolver com novas capacidades, com novos atributos, quer no que essas novas capacidades, esses novos atributos dão de possibilidade às empresas de, utilizando bem essas ferramentas, poderem inovar nas suas formas de comercialização e serem bem-sucedidas, diferenciando nos tais métodos de gestão que eu digo por um lado, e noutro poderem atingir alvos, clientes em diferentes formas, por diferentes formas, em que as vendas online e outras formas que hoje estão disponíveis, as novas tecnologias permitem mais rapidamente atingir esses objetivos. Ainda
buscando um pouco a parte que disse que devíamos ter criado alguns meios para facilitar a burocracia. Este início deste mandato foi um pouco tumultuoso por várias circunstâncias na comunicação social em que se manifestou, e refiro, por exemplo, não só a saída da Troika, o plano de contenção, até mesmo a questão do salário mínimo. Já estava, aliás, afirmou que já estava praticamente decidido que seria fixado os 500 euros, no entanto, isso já foi refutado. Não acha que os partidos acabam por dificultar esta visão de que os portugueses têm? Porque basicamente isto é um diz que não disse, é basicamente brincar ou toca e foge, e isto acaba por prejudicar a economia portuguesa e é capaz de se arrastar não só para a parte do Parlamento Europeu, que houve e que de certa forma atrapalhou um pouco, mas que é capaz de atrapalhar também e se arrastar até às legislativas? Provavelmente esta indefinição político-partidária que está instalada na sociedade portuguesa, com novas lideranças anunciadas no Partido Socialista, com alguma fragilidade no seio da coligação. Estou-me a recordar do episódio do verão passado em que o vice-primeiro-ministro Paulo Portas se anunciou demitir e provocou aquela revolução no seio do governo. Enfim, temos aqui hoje um quadro político-partidário que não é estável, ou que eu considero que não é estável, e isso inevitavelmente provoca perturbação na tal envolvente, nas tais condições que o país tem que oferecer, quer aos empresários portugueses, quer na atratividade do investimento estrangeiro que tão necessário é para o nosso crescimento. Considero que sim. Considero inclusivamente que deveria ser feito, e lamento que até agora não tenha sido possível, criar uma plataforma de entendimento, uma matriz de compromissos entre os partidos com assento parlamentar, idealmente, mas sim, pelo menos, naqueles do chamado arco da governação, PSD, PS, CDS, pelo menos estes, deveriam saber entender-se numa plataforma, numa matriz de compromissos, o tal consenso, para as reformas estruturais que são urgentes e necessárias, a saber, aquelas que já lhe caracterizei. Desde logo a reforma do Estado. É fundamental que os partidos se entendam promover a reforma da administração pública, a reforma da justiça, a reforma fiscal, pelo menos estas três. E que elas têm que ser duradouras no tempo, têm que durar para além de uma legislatura. Não se compadecem estas reformas com 4 anos, que dura uma legislatura completa, e às vezes não dura os 4 anos, pelas razões que sabemos, destas guerras político-partidárias que levam às demissões dos governos e as novas eleições, e quebra-se a legislatura, mas estas reformas não podem durar, mesmo cumprindo a legislatura, 4 anos. Elas têm que permanecer um tempo, têm que demorar 8, 12, desejavelmente. Então é necessário um acordo político-partidário nesse sentido, porque prevendo alternância governativa, mesmo que o partido do governo altere, sim, aquela matriz de compromissos mantém-se e as reformas efetuam-se e legitimam-se. E eu sou defensor desta matriz de compromissos que tem que ser encontrada, no mínimo, nestas 3 reformas, nestas 3 grandes reformas. E aí os partidos políticos são responsáveis e deveriam ser adultos, numa expressão mais popular, para, percepcionando como percepcionam essa necessidade, a efetivarem. Lamento que até agora, por querelas, por questínculas, por guerras político-partidárias, os partidos não tenham até agora sabido ter a maturidade de promover essas reformas e de se entender além da necessidade, na manutenção do tal período de tempo em que elas são necessárias manterem-se. Eu costumo dizer que o homem, quando não muda por necessidade, quando não muda por inteligência, muda por necessidade. O período da inteligência já passou, já está instalado o da necessidade. Por isso, acredito, sou otimista provavelmente, acredito que esteja para breve esse entendimento, porque a necessidade já está instalada. Exatamente. Centrando-nos um pouco no seu papel que agora vai ter no Concelho de Oeiras, e sendo o nosso jornal também para o município de Oeiras, foi criado um grupo, o Oeiras Invest, que pretende ajudar a economia do próprio concelho. Realmente, em que é que isso se traduz?
vai haver aconselhamento em várias áreas, financeiro, vai haver apoio financeiro, vai ajudar as empresas que já existem, que estão a ser criadas. Em que sentido é que foi criado este programa? Porque a ideia que existe é que foi basicamente reestruturar a Aitec. E não é bem a ideia. Portanto, o que é que consiste? Esta nova designação da Oeiras Invest, e dentro da Oeiras Invest, este novo Conselho Económico e Social de Oeiras, que resolveram convidar-me, eu aceitei com muito gosto coordenar, porque eu vivo em Oeiras há 39 anos, tenho um carinho especial pelo Conselho onde vivo, pela terra, e tenho, para além deste carinho, a responsabilidade, enquanto cidadão, de contribuir para as alterações qualitativas do meu país, uma vez que não consigo fazê-lo para o país, que no mínimo faça, que no mínimo contribua para as melhorias do meu concelho, e acho que se cada um de nós fizermos isto, o país evolui. Centrando em Oeiras, aí a criação deste Conselho Económico e Social, ele foi pensado para dinamizar um conjunto de áreas, para refletir, para aconselhar, a rentabilizar, a manter as empresas, o tecido empresarial que já está hoje, que já reside em Oeiras, e tentar atrair novas empresas para Oeiras. Manter o que está, porque assim manteremos no mínimo o emprego, e atrair novas empresas, porque com isso melhoraremos também o emprego, além dos aspectos económicos em geral para Oeiras. Oeiras tem hoje um conjunto de infraestruturas que umas é necessário dinamizá-las, outras é necessário reformular. Temos o Centro de Congressos que está parado, como sabe. Sim. Temos a Universidade Atlântida, que é um projeto que está com dificuldades. Enfim, temos aqui infraestruturas que é necessário que se repensem, que se aproveitem e que nesse aproveitamento se regenerem e levem a Oeiras como um todo o mérito de, na sua regeneração, contribuírem para o bem-estar social e económico de Oeiras. Este Conselho Social e Económico foi pensado fundamentalmente com este objetivo. E depois subdividimos-nos em áreas. A saúde, e para pensar saúde dentro do Conselho Económico e Social, convidámos o professor Correia de Campos, que é, enfim, uma pessoa que inquestionavelmente percebe de saúde. Telmo Correia para o turismo, David Justino para a educação, Sérgio Figueiredo para a inovação, o António Câmara do iDreams para as novas tecnologias. Enfim, fomos buscar pessoas que pelas provas dadas, pela sua competência, pela sua experiência, já deram provas de que nesta união de esforços que queremos que ali se concentre, se pense Oeiras a prazo e se defina desculpa a redundância ou a ambição, um plano estratégico que dure tão bem para além de uma legislatura. Não é para que este atual Presidente Paulo Vistas tenha daí, é evidente que terá inevitavelmente, porque se o Conselho funcionar como todos desejamos que funcione, obviamente que o município e o seu Presidente terão daí vantagens acrescidas, mas é o Conselho que tem que beneficiar disto, e é um conjunto de iniciativas para a prazo. É um plano estratégico para o Conselho de Oeiras e que tem que durar para além deste período, deste Presidente. É pensar Oeiras estrategicamente, é rentabilizar aquilo que já existe e atrair novas ideias, e não nos circunscrevermos apenas no Conselho de Oeiras. E dou-lhe um exemplo. Nós temos concelhos à volta, a saber, Sintra, Cascais, Amadora e Lisboa, com quem é desejável e possível realizar sinergeticamente um conjunto de ações que potenciem esta macro-região, beneficiando Oeiras, mas não apenas Oeiras. Nós temos em Sintra, em Oeiras e na Amadora um conjunto de empresas ligadas à saúde, laboratórios, farmacêuticos. Sim. Por que não pensar o cluster da saúde
reunindo o bom destes conselhos, dinamizando o que já temos e atraindo novas ideias, novas empresas neste cluster da saúde. Quem diz a saúde diz outros, com estas sinergias que os conselhos limítrofes podem trabalhar em conjunto, ultrapassarmos essa fronteira geográfica e criarmos condições para, dinamizando esta macro-região, encontrarmos para ela a atratividade, o desenvolvimento que esta macro-região pode ter. É este o objetivo do Conselho Económico e Social, é isto que a Oeiras Invest pretende, através do Conselho Económico, desenvolver. Acha que é isto que ainda falta em Oeiras? Repare, ou há mais a faltar em Oeiras? Provavelmente há mais, é sempre possível fazer melhor. Claro. Há sempre margem de progressão. Não podemos ficar contentes com aquilo que realizamos. Devemos ser ambiciosos e querer sempre mais e melhor. Não de uma forma desmedida, porque ser muito ambicioso gera infelicidade, porque nunca se atinge a ambição, por isso temos que ser QB ambiciosos, mas não perder essa ambição, porque é a ambição que leva à transformação, à melhoria. Há sempre margem de progressão, é sempre possível fazer melhor. Agora, temos é que definir objetivos e, atingindo esses objetivos, definir novos objetivos. É este o trabalho que eu, enquanto coordenador do Conselho, gostaria de obter. É definirmos objetivos, atingirmos esses objetivos e, quando os estivermos quase a atingir, redefinir outros objetivos e ir evoluindo neste conceito. Por isso, é sempre possível fazer melhor. Até porque hoje a vida ensina-nos que a velocidade de mudança é muito grande. Eu não sei se daqui por 3 anos as necessidades de Portugal são as mesmas que são hoje, e logo as de Oeiras dentro de Portugal. Provavelmente a vida, a necessidade, o mundo empresarial, as transformações sociais vão nos exigir comportamentos, definições de objetivos diferentes daquelas que temos hoje. Temos é que ter esta capacidade de ir entendendo os fenómenos, as transformações, e reagindo positivamente a elas. É termos esta humildade de poder sempre fazer melhor e disponíveis a aprender com aqueles que sabem fazê-lo. Acha que Oeiras, por si só, é uma marca? Acho que Oeiras se afirmou como uma marca. É um conselho com um conjunto de indicadores. Aliás, temos lá à frente um livro que o demonstra em números. Oeiras é hoje ainda uma marca, e aquilo que temos que fazer nesta ambição que caracterizava na resposta anterior é manter, polir, é manter essa marca brilhante, é manter essa marca viva, melhorando-a, porque entendendo, como definiu a Oeiras como uma marca, tal como um produto, como uma marca de um produto, nós não podemos ficar contentes com aquilo que já realizamos. Se não inovarmos, mais uma vez, se não cuidarmos da marca, alguém ou alguma coisa há de fazê-lo. E por isso a marca tem que estar permanentemente adaptada aos tempos. Hoje a Oeiras é uma marca, teremos que saber manter Oeiras como uma referência, como uma boa marca.